Olá, boa tarde. Como que estão as coisas por aí? Como que tá a sua semana? Olha, a minha começou bem, ficou embolada, ficou bem confusa e aí eu entendi o que estava acontecendo e vim aqui compartilhar com você, caso essa semana também esteja embolada e confusa, para a gente entender o que que vem pela frente aí. Afinal de contas, nós temos uma semana de lua minguante, que vai até quarta, quinta-feira da semana que vem, para então a gente dar início à lunação escorpiana, né? E temos também Júpiter retrógrado no signo de Câncer, que fica lá até março de 2026, corrigindo a informação que eu dei no último vídeo. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre isso, fica aqui comigo que a gente vai bater esse papo agora, tá? Então, começando, né, por essa energia de lua minguante, que em geral é uma energia desafiadora para todos, né? A lua minguante, ela traz à tona questões, incômodos, insatisfações. Eu não sei como tá a sua semana aí, mas essa minha semana, nesse momento, temos muitos helicópteros passando aqui. Mas essa minha semana, em alguns momentos entrei em contato com questões que eu falei, gente, mas eu achei que isso já estava resolvido, eu achei que estava tudo bem com isso dentro de mim, por que que eu tô pensando nisso tudo, né? E aí eu lembrei que nós estamos numa semana de lua minguante, né? A lua minguante, ela aconteceu exatamente ali na passagem de Leão para Virgem, então algumas pessoas vão sentir mais a energia leonina no que diz respeito a tentar entender o seu papel, a sua maneira de se colocar, o seu poder pessoal, a sua energia de autoafirmação, o seu brilho pessoal, a maneira como você se coloca nas coisas que você quer fazer e emocionalmente como você se coloca nas coisas que você quer fazer, se você é aquela pessoa que faz de corpo inteiro ou se você é aquela pessoa que faz pela metade, e essa é uma energia leonina. E talvez você se conecte com a energia virginiana, que vai falar sobre colocar ordem, né? Colocar ordem nas coisas que estão bagunçadas, não só ao redor de nós, mas internamente também, com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, né? Porque aí nós temos Lua, parte emocional, e Virgem, que é a nossa parte intelectual, nosso raciocínio, nosso pensamento. E aí, quando os dois se encontram, então, a necessidade de trazer ordem, né? Para sentimentos esquisitos, ideias esquisitas. Eu não sei como é que você tá aí, mas eu me peguei pensando numas coisas, que eu sou virginiana, como você já sabe, né? E pra mim pegou realmente muito forte essas questões de umas ideias de maluco aparecendo na minha cabeça, umas insatisfações. Tive insônia, para vocês terem uma ideia. Então, os trânsitos lunares, planetários, eles são trânsitos que nos pegam às vezes de jeito, mas sempre com o intuito de nos melhorar, de fazer com que a gente tenha uma nova perspectiva sobre algo que não esteja de acordo com o que precisa ser trabalhado ou desenvolvido por nós, tá? E aí, então, nós tivemos, vamos deixar o celular aí, então nós tivemos essa mudança energética. Então, talvez muitos de vocês aí sintam até a entrada da lua nova, que vai acontecer entre quarta e quinta-feira, então lua nova em Escorpião. Muitos de vocês talvez sintam essa coisa esquisita. Então, qual o conselho que eu dou para vocês, que é o que eu tô fazendo comigo, né? Semana de lua minguante é uma semana de purificação, independente do signo que seja. Lua minguante é para você olhar para aquilo que não tá dando certo. O que foi que eu me propus a fazer lá na lua nova em Libra e que não deu certo, e por que não deu certo, né? O que eu me propus a fazer na lua cheia em Libra
e que não deu certo e que agora eu tô tendo a oportunidade de rever, né? Quais foram as coisas que eu tentei iniciar, quais foram os impulsos, os projetos, os relacionamentos, as parcerias, porque a gente tá falando da energia libriana e essa lua minguante, ela fecha a alunação libriana, né? Então, quais foram as parcerias, os negócios, os contratos que eu não consegui ter muito bem o resultado que eu gostaria, né? E por quê? Então, essa lua minguante, ela é um período realmente de reflexão, de análise. Olha, isso aqui não deu certo, porque eu fui preguiçosa, porque eu fui arrogante, porque eu fui boba demais, porque eu fui inocente, porque eu não coloquei a minha opinião, porque eu me deixei levar pela opinião do outro, porque por qualquer coisa, porque eu deixei de trazer a minha verdade. Então, quais os motivos do porquê que as coisas meio que deram uma embolada agora nessa semana? Vinha vindo tão bem e de repente embolou, né? Então, por que tudo isso? Lembrando que nós estamos com o Sol em Escorpião, né? Então, questões ocultas, profundas, emocional profundo, sendo iluminadas por este Sol em Escorpião, né? Nós temos Mercúrio retrógrado em Sagitário, então os nossos valores, o nosso foco de crescimento, nossos projetos, eles passam por uma fase de reavaliação por 20 dias, né? Até o dia 29/11 agora. Temos Júpiter retrógrado, né, em Câncer, que pode trazer questões desafiadoras com relação a... vou falar já já, tá? Temos aqui Vênus também, com a entrada de Vênus em Escorpião, que pode trazer coisas profundas e que a gente talvez não tenha olhado. Então, assim, nós estamos num período propício para olhar para as coisas que precisam ser transformadas. E aí, o que eu posso dar de conselho para vocês é o seguinte: cada um tem seu ritmo, certo? Eu sou eu, você é você, você é você, cada um aqui é um. Nossos processos, eles devem ser vividos no nosso tempo, né? É claro que se eu posso utilizar uma força astrológica para me dar força, para me dar impulso, para eu sair de um lugar de sombra, de tristeza, de decepção, de derrota, se eu posso utilizar isso para sair desse lugar, eu vou utilizar, porque a ideia não é a gente morar dentro desses processos de tristeza, de derrota, de angústia, de enfim. A ideia é a gente utilizar esses processos para aprender o que eu deixei de fazer que fez com que as coisas acontecessem dessa maneira, que o resultado fosse esse. Então, o que eu deixei de fazer? O que eu deixei de expressar? O que eu deixei de pensar? O que eu deixei de movimentar? E aí, então, a gente usa os movimentos astrológicos para sair desses lugares, esses porões. Porém, cada um tem o seu tempo, né? Eu aqui, é claro que eu trago o meu papel aqui é trazer informação, para te trazer clareza, para me trazer clareza, porque não pense você que o que eu falo aqui não serve para mim também, porque serve, né? Não pense em você que eu também não tenho meus momentos obscuros, a gente é ser humano, ninguém aqui é guru, né? Então, o que eu quero deixar muito bem reforçado é que nós estamos numa semana de lua minguante. Independente do que quer que seja, de qual processo que seja que você esteja vivendo nesse momento, utilize a força dessa lua minguante para tirar da sua vida, para limpar, para purificar. Tá difícil? Acende uma vela. Tá difícil? Faz um banho de ervas, chama o seu terapeuta, sua terapeuta, né? Faça uma consulta, faça um atendimento, vá ter um momento de diversão com os teus animais, os teus filhos, os teus familiares e etc, né? Então, lua minguante é um período para limpar mesmo. Fazer faxina não é agradável, porém, no final da faxina, só de sentir aquele cheirinho de casa limpa, só de ver o chão limpinho, só de não sentir aquele cheiro de pó no ar, né? No final da faxina você fala, nossa, eu me cansei, mas valeu cada minuto, olha como a minha casa tá maravilhosa. E se na nossa casa física, na casa é assim, conosco também é assim,
né? Então fazer faxina não é agradável, e nós estamos aqui entrando no final desse período de Sol em Escorpião, né? Então esse é o momento de fazer as verdadeiras faxinas internas, né? Da gente se conectar com a nossa profundidade, da gente se conectar com a nossa com a intimidade das nossas questões internas, né? Nos conectar com as nossas questões internas, com a nossa força interna, né? Para que a gente possa fazer esse movimento de purificação, de transformação, e então a gente possa abrir espaço para renascer. Esse é o intuito de Escorpião, né? Escorpião, ele vem transformar para renascer, né? Na sua força. E nós estamos praticamente chegando no final aqui desse período de Sol em Escorpião. A gente está hoje o quê? No dia 14? Tem mais 10 dias, 8 dias de Sol em Escorpião. Então, Sol em Escorpião, Lua minguante, que vai fechar esse período aqui antes da alunação escorpiana entrar, né? Lua minguante muito, muito forte no signo de Leão, também um pouquinho no signo de Virgem, nos chamando para olhar para nós mesmo, né? Entenda, os movimentos astrológicos, eles não falam sobre o outro, ele fala sobre o que nós devemos transformar em nós, né? E é isso, eu vou fazer um outro vídeo para falar de Júpiter, porque esse vídeo... Não, eu vou falar nesse vídeo aqui, vou falar. Fica aí, acompanha esse vídeo comigo, tá bom? Eu não ia falar disso tudo de Lua, mas acabei falando, então vamos falar de Júpiter. Eu trouxe as minhas anotações aqui, tá? Então vamos lá. Então, nós temos aqui Júpiter entrando retrógrado em Câncer a partir do dia 11, né? Foi agora, e vai até o dia 11 de março do ano que vem, né? Então, todo movimento retrógrado, ele vai exigir de nós rever, reavaliar, modificar a rota de pensamento e análise com relação àquilo que está se passando, né? Com os movimentos retrógrados que nós temos, lua minguante que nós temos, essa semana pode ser uma semana em que nós vamos nos conectar com questões muito profundas relacionadas a Júpiter em Câncer, né? Então, o que esse Júpiter pode trazer? Então, retrógrado, ele pode trazer um período maravilhoso para a gente rever as nossas crenças, rever os nossos valores, rever as nossas bases, e não só rever, mas rever como a gente cuida das nossas bases. Aqui a gente está falando da nossa primeira família, mas a gente também está falando das bases que nós construímos para nos alicerçar, né? Eu não sei qual que é a sua estrutura familiar, mas é importante que você veja que com Júpiter retrógrado em Câncer, questões familiares vão vir à tona. E como que estão essas bases? Como que está essa estrutura, né? Existem coisas nas tuas relações familiares que precisam ser perdoadas, existem situações que precisam ser apaziguadas, amenizadas, e eu não estou falando aqui de você aceitar qualquer coisa, porque não é porque é família que você tem que ser o lixo emocional, né? Você tem que ser a privada emocional. Então, é importante, só um minuto, pronto, não sei se cortou o vídeo, mas então, esse é um momento que questões familiares podem vir à tona, principalmente para que você avalie realmente como que está a sua relação com esses vínculos. Se você não tiver essas pessoas na sua vida, como que está essa memória? Porque Câncer, ele vai trazer memória, relação com o passado, né? Memórias da infância, da adolescência, memórias relacionadas à casa onde você criou, nasceu e foi criado, memórias relacionadas a avós, tios, mães, tias, pai, enfim, irmãos. Então, mesmo que você não tenha essas pessoas hoje, Júpiter em Câncer retrógrado, ele pode trazer questões que estarão ali no seu subconsciente, que vão vir à tona para que você olhe elas com amor, com perdão, com compaixão por você e pelo outro, né? E perdoe, né? Promova esse movimento canceriano de acolhimento, né?
Porque Câncer, ele é um planeta que fala de acolhimento, de afetividade, de cuidado, de autocuidado, de nutrição. Então, Júpiter retrógrado em Câncer, o que que você está nutrindo? Do que você está cuidando? Você está cuidando da erva daninha ou do jardim? Né? Se você está cuidando da erva daninha, é a erva daninha que vai ter força. Se você está cuidando do jardim, são as flores que vão ter força, né? Então, aqui, Júpiter retrógrado, ele nos convida a ter fé no caminho, a nós nos abrirmos para novas formas de aprender e ensinar, porque Câncer é uma energia que fala sobre essa troca, né? Também rege os professores, né? E todos somos professores, com todo respeito aos professores de formação, mas todos somos alunos e professores da vida, né? Transformar certezas rígidas. Essa é minha verdade, essa é minha verdade, essa é minha verdade. Esse é o momento de você olhar, de repente, para as consequências que essa verdade, essa rigidez da sua verdade pode estar trazendo para você. E aí é importante que você olhe para como que você pode transformar isso para cultivar melhores relações na sua vida, né? Porque quando a gente tem certezas muito rígidas, em geral nós não estamos abertos ao diálogo e à troca, tá? Questões familiares da primeira família podem surgir, questões relacionadas ao cuidado com a casa, né? O cuidado, o autocuidado podem surgir, então cuidado com o corpo, com a saúde, com a aparência, mas também com a casa, né? Limpeza, faxina, reparos, reformas, é um período que isso pode acontecer. Então questões relacionadas ao bom funcionamento de ambas as casas, a nossa casa e a casa física, essa que a gente vive, o nosso teto, né? Caso você tenha questões jurídicas, processos relacionados à herança, bens, partilha, como é o nome daquilo? Pensão, coisas que estejam aí relacionadas à justiça, Júpiter, e à família, Câncer, ou à casa, esse é um período que as coisas tendem a ficar um pouquinho lentas, então talvez só depois de março, quando Júpiter iniciar o movimento direto novamente, é que essas questões podem ser resolvidas, tá? De qualquer maneira, não se desespere, tá bom? O que tiver que acontecer, vai acontecer. Esse é um período que as coisas podem entrar em lentidão. Então, muita atenção com documentos, papéis, leis, tá? Caso você tenha questões jurídicas aí para resolver nesse período que tem a ver com casa e família, tá? Também aqui é importante que a gente tenha cuidado com a sombra canceriana, que é a relação de codependência e os jogos de poder, né? Essa coisa do eu cuido demais, eu cuido demais, eu cuido demais, muitas vezes existe o desejo de receber algo em troca, nem que seja a validação do outro. Então é um período que a gente tem que ter cuidado aí com excesso de essa coisa de codependência, como eu falei, né? Então eu dependo de você e você depende de mim, então essa relação meio esquisita, mal explicada, né? Essa coisa de eu faço tudo pelo outro, eu faço, é importante que você veja o que isso representa para você. Quando a gente faz muito pelo outro, a gente também deixa de fazer pela gente, né? E quando a gente faz muito pelo outro e não recebe do outro o que a gente espera, também vem a frustração, né? Mas o outro não é obrigado a dar aquilo que a gente espera que ele dê pra gente. O outro vai dar pra gente aquilo que ele tem pra dar, né? Então, esse é o momento da gente fazer essas reflexões, da gente pensar nessas questões, né? E é isso, minha gente. Aqui, o que eu vejo de mais importante porque Júpiter ele fala muito sobre a questão do foco, né? O que eu devo, cadê aqui? O que eu devo ajustar nesse período de Júpiter retrógrado para eu conseguir fazer os meus movimentos, para eu conseguir sair da estagnação, tá? Então, quais são os movimentos que eu preciso fazer para eu sair da estagnação, que talvez seja uma zona de conforto. Ai, nada dá certo, ai, não funciona, ai, não flui. Talvez seja uma zona de conforto,
né? Então, nesse Júpiter retrógrado, é importante a gente olhar com... Aproveita essa lua minguante, cara, aproveita essa semana. Júpiter retrógrado com lua minguante é semana de você olhar com verdade para você. Olhar com verdade para você perceber aonde que você tá ramelando. Ser honesto com você mesma, ser honesta com você mesma. Semana de Júpiter retrógrado com lua minguante, cara... Abre espaço, tira essas coisas, essas cracas, esse vitimismo, ai, porque não dá certo, tira. Aproveita, faz essa faxina, faz essa limpeza, porque a gente está entrando num período onde você vai ter que rever muita coisa, e eu também, não estou me tirando dessa. A gente tem até março para resolver essa bagunça. A gente tem até março para colocar ordem no que a gente precisa colocar ordem, para a gente então entrar na energia de Júpiter direto, que é uma energia de bênção, uma energia de abundância, prosperidade, né? Então, isso é autocuidado também. Isso é autocuidado. Autocuidado físico, autocuidado emocional, autocuidado mental, né? Júpiter retrógrado em Câncer, a mente... busca equilíbrio com o sentir. Júpiter, mente, sentir, coração. Retrógrado, como que está o seu equilíbrio entre a mente e o seu coração? Como que está o seu cuidado? Como que está a maneira como você cuida de você? Né? E cuidar de você também é cuidar daqui, ó, dos pensamentos. Também é cuidar daqui, dos sentimentos. Aqui não, né? Aqui. Tá bom? E é isso, esse vídeo aqui ficou enorme, eu não sei ainda se eu vou dividir em 2, mas tô gravando, seja o que Deus quiser, vou seguir minha intuição, e é isso, tá bom? Um grande beijo a todos, um excelente final de semana para todos nós, vamos aproveitar aqui esses dias de lua minguante para fazer essa faxina, minha gente. Bora, bora, que agora é a hora, tá bom? Um grande beijo. Gratidão mais uma vez por estarem comigo e até o próximo vídeo.